uma mensagem do céu para você. Deus tem uma palavra de vida. A palavra de Deus é palavra de vida eterna. É a palavra da criação. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e os colocou no jardim. E ali Deus colocou o fruto da árvore da vida para que o homem, a mulher, o ser humano vivesse eternamente com ele. Devido à desobediência, dando ouvido ao diabo, ao mal, à mentira do diabo que mente desde o princípio, o homem e a mulher não foram ao centro do jardim do Éden comer do fruto da árvore da vida para viverem eternamente, mas desobedeceram a Deus, comendo então do fruto que Deus disse para não comer, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Com isso entrou o pecado no mundo, a desobediência, deixar de ouvir o mandamento de Deus, a ordem do céu, a ordem do Deus soberano, a palavra de Deus, e ser levado a obedecer ao príncipe deste século, ao Deus deste mundo. O diabo então roubou do coração do homem e da mulher a palavra de Deus, a direção de Deus para a eternidade, e o diabo os levou à servidão e ao mal e a este mundo de trevas, este mundo tenebroso, este mundo que jaz no maligno, jaz neste roubo do diabo, que então veio a conceber este mundo que nós vivemos, este mundo de injustiça, esse mundo de guerra, esse mundo de tribulação, esse mundo do ódio, esse mundo da maldade. E Deus então preparou o caminho de volta, o caminho da salvação em Cristo. Em Cristo, no seu unigênito Filho, na sua palavra, ele é a luz do mundo, para retirar o homem e a mulher do domínio da mentira, das trevas do diabo, do pecado, que é a desobediência à palavra de Deus, que é deixar de ir para a eternidade, ir para a morte, para o pó, voltar para o pó e morrer, e a segunda morte, morrer eternamente distanciado de Deus. Como Deus amou o mundo, de tal maneira Deus mandou o seu Filho unigênito, Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça com o diabo, com o engano, com a mentira, com a maldade, mas tenha a vida eterna. E essa vida eterna começa agora, com o Espírito Santo habitando em nós. Ele é o penhor desta eternidade. Ele é o sinal, é a marca de Deus, de que nosso nome está escrito no livro da vida e que nós temos participação na eternidade, na herança de Cristo. Tudo que Cristo recebe no céu, Ele promete que nos dará. Nós estaremos juntos, reinaremos com Ele, estaremos para sempre com Ele. Ele nos transforma em filhos de Deus. E a prova disso é que Ele nos batiza com o Espírito Santo, nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo vai então nos fazendo lembrar da vida eterna, do lar celestial, do que Deus tem preparado para nós em Cristo. Nos faz lembrar da palavra de Cristo, que é a palavra da vida, é a palavra de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, pela sua palavra. Ele é a própria palavra. Então Ele nos leva no caminho de volta para a árvore da vida, para vivermos eternamente com Deus. E nós então estamos buscando esta revelação, estamos encontrando esta história da salvação através da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, dos profetas, de Moisés, que nos falam de Cristo. Nós examinamos as Escrituras porque julgamos ter nela a vida eterna. São elas mesmas que testificam de Cristo. Então nós estamos buscando esta revelação, estamos já encontrando e trazendo aqui para você esta revelação do Espírito Santo, que é a revelação de Cristo, o Senhor, o Salvador do mundo, perdido na mentira do diabo, no engano, no desvio do caminho. Jesus é o Salvador que traz de volta, que resgata a humanidade para Deus, para a vida eterna, para o amor de Deus revelado na eternidade, revelado em Cristo também. Então vamos continuar este estudo a partir hoje
do versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que diz assim: ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então nós vamos trabalhar esta palavra final, este texto, porque foi exatamente isso que o Espírito Santo revelou a Ezequiel. O Espírito revela ao profeta exatamente o que é mal, o que desagrada a Deus, o que o povo estava fazendo que Deus não aceitava. Era a idolatria, era o roubo, era prejudicar a vida do seu irmão, roubar o seu próximo. Era tantas coisas que as pessoas faziam, a sociedade da época fazia, mas não tinham certeza, não tinham discernimento espiritual de que aquilo desagradaria a Deus. Então Deus vem falar ao profeta, Deus escolhe, Deus separa, o Espírito de Deus vem, habita com o profeta, lhe dá a experiência marcante da descida, do derramamento do Espírito sobre a sua vida, e ele então começa a dizer ao povo: Deus está dizendo, assim diz o Senhor, que essa atitude, essa ação, esta obra desagrada a Deus. E por desagradar a Deus, Deus vai se afastar de vocês e Deus vai mandar o castigo. Vocês estão sendo sempre, a humanidade sempre pesada na balança de Deus. E sendo achada em falta, em certa medida, Deus intervém, Deus envia os seus anjos, Deus age, Deus trabalha, Deus pune, Deus corrige e Deus chama o profeta para que ele diga exatamente o que está aqui no versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. E vos desviasse a cada um das vossas maldades. Porque se vocês não se desviarem dessas maldades, não deixarem de praticar estes atos, essas atitudes, esta maldade, essa desobediência a Deus, a palavra de Deus, essa falta de amor ao próximo, essa ira, o roubo, o assassinato, o que desagrada a Deus, vocês estão prejudicando a vida do seu irmão, dos seus filhos, do seu próximo. Isso é maldade, isso é perversidade. E Deus quer que você abandone este caminho, se desvie desse caminho do mal, para que você seja abençoado. É o que está aqui no versículo 26. Para que nisso vos abençoasse. Então Deus abençoa no conhecimento de Cristo, em seguir a Cristo, em obedecer a Cristo, em aprender a palavra de Cristo e praticar. Aquele que pratica é semelhante ao homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Então nós temos que ouvir, nós temos que aprender e praticar, não só ser ouvinte. Precisamos também praticar esta palavra, obedecer a Deus. Este é o que ama a Deus. E o que ama, Deus virá, fará nele morada. Então, Cristo, o Espírito Santo, habitarão em você, você será feliz e abençoado com Deus. Porém, se você não se desviar da sua maldade, virá a ira de Deus. Virá sim, Deus vai agir. Deus age em várias circunstâncias. Deus age imediatamente, Deus age nos dias de hoje, Deus age também no futuro, na ira vindoura, no dia do juízo. Todos nós passaremos, estamos sendo avaliados, pesados na balança de Deus, e virá o dia então final. O dia do juízo final. Esse dia está anunciado em toda a palavra de Deus. Deus já reservou este dia e é verdade e virá sim este dia. Então o que é que Deus revelou para Ezequiel? Em primeiro lugar, Deus revelou a Ezequiel onde estava a maldade, quem estava praticando, os principais promotores, os que ensinavam a maldade, os que praticavam, tinham domínio, tinham poder, os que tinham maior autoridade e por isso podiam praticar um mal maior. Exerciam uma liderança, exerciam uma autoridade sobre a maioria do povo, eram os dirigentes da época dos diversos setores do poder, e a estes Deus mandou Ezequiel avisar
Deus deu a palavra a Ezequiel para que ele dissesse os que estavam liderando o mal, para que eles se desviassem dessa maldade. Então, em primeiro lugar, Deus revela ao profeta o que é o mal, onde está o mal, o que eles estão fazendo que realmente para Deus é mal, e vem o juízo, vem de Deus. Deus é o juiz. Ele é quem vai dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado. E é o profeta, recebe esta ordem, esta palavra, esta revelação, esta ciência, este ensino de Deus para ensinar ao povo, para alertar ao povo, como fez o profeta Jonas, como fizeram todos os profetas. E nós estamos aqui agora estudando no livro do profeta Ezequiel esta mesma situação. Em segundo lugar, Deus revela ao profeta que algumas pessoas, nas mais diversas épocas foi assim, se repete, algumas pessoas receberão uma marca porque estão buscando a justiça, estão praticando a justiça, estão incomodados com a injustiça, com a mentira, com o roubo, com a idolatria, com tudo que desagrada a Deus, e querem viver uma vida para glorificar a Deus. Tem vergonha do pecado, tem vergonha da maldade. Por isso diz aqui ao profeta: e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Na pregação de Pedro, no discurso no templo, no dia da cura de um coxo, foi que Pedro pregou estas palavras. Então Deus revela ao profeta que há um remanescente. Alguns estão incomodados e Deus está se agradando deles. Eles realmente estão confirmando no seu coração, tem um coração segundo o coração de Deus. Servir a Deus, andar com Deus, não é apenas frequentar uma denominação, é ter um novo coração, é ter um coração que ama a Deus, que glorifica a Deus, que teme a Deus e que se incomoda com o mal, com a mentira, com o engano. Sempre foi assim. Deus sempre escolheu, Deus sempre se agradou dos que têm um coração segundo o seu coração. A escolha de Davi, quando Deus dá esta palavra, não é limitada a Davi. É assim que Deus faz. Deus está à procura daqueles que têm um coração entregue a Ele, pronto a obedecê-lo, que temem diante da sua palavra. São esses que Deus escolhe, Deus marca, Deus procura. Deus encontrou Noé, Deus encontrou Davi, achei Davi. Deus está sempre à procura daquele que vai por ele, como Isaías, como profeta, e como tantos outros, como André, como Pedro, como os apóstolos, como Saulo e tantos outros até o dia de hoje. Deus está sempre à procura daquele que tem vergonha do pecado, que se alegra com a justiça, se alegra com a verdade. Este agrada a Deus, este toca o coração de Deus. Então nós tocamos o coração de Deus, nós agradamos a Deus quando vivemos conforme a Deus, coração segundo o coração de Deus. Deus ama, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é benignidade. Quando você quer isso e busca limpar o seu coração, purificar o seu coração de toda maldade, de toda agressividade, de todo roubo, de toda mentira, você não quer mais prejudicar a ninguém, você quer amar, você quer obedecer a Deus, você quer agradar a Deus acima de todas as coisas, servi-lo. Deus se agrada, Deus abençoa, Deus escolhe, porque os olhos de Deus estão continuamente sobre a terra, buscando procurando estes corações que irão habitar com Ele eternamente. Então, pregar, neste caso, para Pedro, que está aqui pregando, fazendo um discurso no templo, é pregar para que as pessoas se desviem cada um das suas maldades e nasçam de novo e tenham um novo coração. Para isso você tem que crer, obedecer, buscar, invocar o nome do Senhor para ser salvo. Salvo do mal,
salvo da maldade, salvo do diabo que mente, que engana, que leva o homem a fazer o mal. Você tem que se converter e deixar de fazer o mal. E amar a Deus, amar ao próximo, obedecer a Deus, ter um novo coração. É o que está em Ezequiel. Então agora Ezequiel vai dizer que nós temos que ser esta nova criação, esta nova criatura, esta nova nação, a nação de Deus, e nos desviar do mal. A nossa pregação hoje é que todos se desviem do mal. É o que está aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrepender, converter dos maus caminhos, sejam apagados os vossos pecados do passado, e daqui para frente você viver uma nova vida, uma vida de amor, uma vida para o bem, desviando-se cada um das suas maldades. Nascer de novo, ter uma nova vida, fazer o bem, amar, brilhar como filho de Deus. Deus tem me dado agora uma revelação, uma mensagem a respeito desta pregação. A nossa pregação, nós podemos pregar ao mundo todo, essa pregação de Pedro aqui, da palavra de Deus. Essa eu posso pregar ao mundo todo, que você se desvie da sua maldade, faça o bem, ame a Deus, ame ao próximo. Você pode continuar vivendo, desde que você creia, seu pecado é perdoado e apagado, você se converte. E no mundo inteiro, todas as pessoas se desviem da sua maldade. Eu posso pregar conscientemente, de verdade, porque eu não tenho necessidade de que todas as pessoas do mundo estejam exatamente no mesmo lugar, na mesma congregação. Porque o Senhor vai reinar onde essas pessoas se reunirem, 2 ou 3, pode ser na sua casa. A mensagem do Novo Testamento, quando ela vai levar a mensagem ao mundo todo, ela já sabe que um princípio que nós temos é de aquele que casa, ele quer casa, ele precisa ter a casa para abrigar a sua família. Se nós formos pregar que todos precisam ir a um templo e todos do mundo se converterem, só há um lugar, é o templo de Deus da eternidade. No céu, todos se congregarão em um só templo de Deus, que vai abrigar bilhões e bilhões de pessoas cantando, adorando, num só momento, na eternidade, sem início, sem fim, diante do trono de Deus, na grande congregação universal. Então essa haverá no céu, essa nós esperamos participar. Eu imagino agora o coral, o louvor, a glorificação diante do trono de Deus, todos os bilhões e bilhões de almas, de vidas diante do trono de Deus. Será maravilhoso. Mas aqui a mensagem que Jesus deu aos discípulos é que fossem pregando o evangelho a toda criatura em todas as nações. E todos poderão se reunir nas suas casas para discipular, para conversar, para orar, para comer o pão juntos. Então todos, cada um tem a sua casa. E em um momento nós temos o templo de celebração, que é um modelo, claro, menor hoje aqui na terra, do trono diante de Deus, da grande congregação, do grande templo de Deus no céu, onde todas as almas estarão adorando a Deus, num culto tremendo, maravilhoso, e onde o Cordeiro estará participando conosco. Jesus estará participando de novo da ceia celestial. Isso é um tema tremendo, de muita alegria para nós falarmos sobre isto. Realidade do grande encontro com Cristo no céu, do grande louvor, adoração, glorificação e da ceia, que o Senhor está promovendo uma grande festa no céu com Cristo. Glória a Deus por isso. Mas enquanto estamos aqui, nós temos o nosso lar, nós temos as casas, temos os grupos de discipulado, para que possamos então todos nos exortar a isto, a viver, a fazer o bem.
enquanto estamos aqui. É claro que nós estamos indo ao templo semanalmente como uma preparação para o céu, mas aqui a pregação maior, a pregação que Pedro está trazendo aqui, é justamente que cada um se desvie da sua maldade. Tanto é que ao sair daquele lugar, os apóstolos, diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 4, nós estamos lendo então aqui no versículo 17, diz assim: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Então eles foram para as casas se reunirem para falarem daquela pregação de Pedro, da cura do coxo, do que aconteceu. O homem tinha mais de 40 anos, estava mendigando na porta do templo e foi curado, e entrou saltando no templo e glorificando a Deus. Então foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Então vejam bem, neste momento, a explicação que eles têm para a situação de cura e perseguição, das ameaças que eles sofreram, porque estavam dizendo que Deus tinha mandado a Pedro, a João, anunciarem a Cristo, falarem da salvação em Cristo, de que se afastassem das maldades. Eles foram recorrer à palavra que eles tinham, o fundamento que eles usaram para falar que entendiam o que estava acontecendo. Vejam bem, eles já tinham essa palavra preparando-os para o que estava acontecendo. A importância da palavra profética, do anúncio do que é mal e do anúncio do Cristo, do que vem trazer a vontade de Deus, do que agrada a Deus. Você precisa saber o que é errado e o que é certo, o que Deus espera, o que Deus quer. E onde eles tinham encontrado isto? Em Davi, como Jesus havia ensinado, falado, está em Moisés, nos profetas e nos salmos. Então eles estavam obedecendo a Cristo, estudando Moisés, os profetas, como nós estamos estudando, agora estamos em Ezequiel, e Davi, os salmos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Eles tinham o livro de Gênesis como fundamento. Eles estudavam Gênesis, eles sabiam daquela palavra do início: Senhor, Tu és o que fizeste o céu. Nós lemos, nós estudamos, nós sabemos do Teu amor. É o Senhor que nos ama, é o Senhor que nos deu a vida. Nós somos Teus, Senhor, nós viemos de Ti. Tem pessoas que não têm sequer autoridade para vencer o diabo, a mentira do mundo com essa palavra, porque não se fundamentam em Gênesis, não se fundamentam na criação, não se fundamentam no princípio de que você não existia, que a terra era sem forma e vazia, e
Deus criou todas as coisas, que eu sou de Deus, você é de Deus, que nós devemos a Deus a nossa vida. Então nós vamos glorificar a Deus. Os apóstolos diziam as autoridades: convém mais obedecer a Deus, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Não é justo ouvir antes aos homens do que a Deus, porque a minha vida veio de Deus. Meu espírito, a minha alma, meu corpo, meu ser, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que há em mim, vieram de Deus. Eu sei pela palavra. Eu tenho a autoridade da palavra. É isso que eles estão repetindo. Pedro disse isso para os que o perseguiam. E a igreja orou desta forma, dizendo: nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Nós conhecemos Gênesis, nós conhecemos Moisés, nós conhecemos as Escrituras. Elas nos dão essa autoridade. O Espírito habita em nós e fala conosco através da palavra das Escrituras, nos faz lembrar que foi Deus quem criou todas as coisas, incluindo nós. Então eu devo tudo a Deus. Se Deus me manda, se Deus fala, se o Espírito Santo habita em mim, eu vou obedecer a Deus, eu vou falar a palavra de Deus. É isso que a igreja primitiva, é isso que Pedro está dizendo, e nós estamos aqui repetindo, estamos dizendo também, pois fazemos parte desta igreja. Versículo 25, estamos repetindo, diz assim: que disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramaram as gentes? E os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então, o conselho de Deus e a mão de Deus estão revelados no Antigo Testamento, anteriormente, nos profetas, em Moisés, em Gênesis, em Davi, e eles estão se fundamentando. A autoridade, a força está vindo deste conhecimento da palavra de Deus, de Davi, dos profetas, de Moisés. Eles já sabiam, e o que está acontecendo foi o que Davi profetizou. Estão se levantando contra o Senhor e contra o seu ungido, o seu modelo, o seu escolhido, o que recebeu a marca de Deus. O mundo, os homens, as autoridades deste mundo mal, da maldade, da mentira, do engano, do diabo, perseguem. O carnal persegue o espiritual. Como que você sabe disso? Pela palavra de Deus, que Deus anteriormente determinou que iria acontecer, que se havia de fazer, que é assim que acontece. Quando se manifesta o profeta, o Filho de Deus, o homem de Deus, como Jacó, que tem a revelação, que tem o dom e vai agindo na direção do Espírito Santo. Esaú fica para trás, o carnal se perde, o carnal não entende, o carnal fica frustrado, como Caim matou Abel, porque Abel teve a revelação espiritual do culto que agrada a Deus, e Deus respondeu, e Deus confirmou a adoração de Abel. Então, o Caim caído no pó, na morte, na carne, no engano do diabo, na mentira, o que não conhece a Deus, não conhece a revelação de Deus, não entende a palavra de Deus, persegue, quer matar, quer calar o espiritual. Eles estão afirmando isto. Eles estão dizendo: nós somos espirituais, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós entendemos a vontade de Deus, nós conhecemos Cristo, Cristo é o ungido de Deus, Cristo é o Salvador do mundo, Cristo é a resposta, Cristo é a luz, mas eles não entendem porque estão nas trevas, estão no mal, estão no pecado da desobediência,
não buscam a Deus, não glorificam a Deus, não buscam o batismo com o Espírito Santo, não buscam ter um novo coração, não buscam conhecer a palavra de Deus, não buscam um novo espírito, renovação espiritual. Eles fogem da glorificação de Deus, querem que sejam glorificados apenas os seus bens, as suas coisas, são avarentos, são egoístas e não compartilham o bem da sua vida, o louvor, a adoração, a alegria com mais ninguém, nem com seu irmão, nem com seu próximo e nem com Deus. E eles sabem disso, eles estão afirmando isso, eles se iram, eles se revoltam, porque Deus mostra o caminho, Deus dá poder para que Pedro fale e aquele coxo ande. E isto revolta aqueles que querem glória, querem fama, e vem de um momento, em um momento da presença da glória de Deus, um homem ser abençoado como Pedro. Isso revolta o carnal, que quer estas coisas e o dinheiro não compra, e não consegue comprar, mas vem Deus e abençoa aquele que o teme, aquele que o ama, aquele que o busca. Por isso Davi foi perseguido, por isso José foi perseguido pelos seus irmãos, por isso Jacó foi perseguido por Esaú, por isso os profetas foram perseguidos, mortos, por isso os apóstolos foram mortos, por isso a igreja aqui está sendo perseguida, por isso hoje uma igreja espiritual, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é perseguida, ela é caluniada, dizem todo mal, como disse Jesus lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, disserem todo mal contra vós, mentindo, porque assim eles fizeram contra os profetas que vieram antes de vós. Então a igreja está fundamentada no que veio antes, na palavra, exatamente o que está ali no Sermão do Monte, versículo 28, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente, no Antigo Testamento determinado, como Jesus diz lá no Sermão do Monte, fizeram isso com os profetas que vieram antes de vós, nos coloca na mesma linha de esplendor sem fim dos profetas. Nós fazemos parte da linhagem profética de Ezequiel, de Isaías, de Daniel, de Jeremias. E nós estamos aqui na unção do Espírito Santo, a igreja espiritual, aqueles que são batizados com o Espírito Santo, estão dando continuidade a esta mesma mensagem, esta mesma missão, esta mesma palavra de revelação. Versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós não vamos retirar nada do que nós acabamos de ler aqui no versículo 31, nós não precisamos. Nós podemos falar a palavra de Deus conforme ela está aqui. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, estremeceu, houve um mover espiritual de tal forma que até o natural, até o prédio se moveu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos devem ser cheios do Espírito Santo. A igreja pode e deve ser cheia do Espírito Santo, todos ali. Não foram só os apóstolos, não foram só os pregadores, todos foram cheios do Espírito Santo. E por isso, com isso, sendo cheios do Espírito Santo, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esta palavra de conversão, de arrependimento, e daqui para frente se desviar do mal e praticar a justiça, andar em verdade,
Você tem que ter um desejo, uma paixão pelo amor, pelo bem, pela coisa certa, pela verdade, pela justiça, pela honestidade. Você precisa ser de Deus, seu coração precisa ser de Deus. Você precisa ter uma visão da luz de Deus e não se conformar com menos do que isto, do que a palavra de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Nós precisamos realmente praticar esta palavra, andar na luz como Ele na luz está. Nós temos que ter este propósito, este coração realmente entregue a Ele, desejoso de fazer a vontade de Deus. Este é o coração segundo o coração de Deus, que Deus acha, que Deus está à procura. Jesus diz: acaso quando o Filho do Homem voltar, achará Ele fé na terra? Então ele está sempre buscando achar a fé. Onde a fé? A fé é este coração rendido, entregue a Deus para obedecer a Deus. Creio em Deus, crer, por isso obedecer, crer e obedecer, crer e praticar, crer e viver uma nova vida pela fé. O justo viverá pela fé. Então nós vamos ter o propósito da palavra de Deus, uma transformação, de nascer de novo coração, de novo espírito, e é a fé que vai nos levar realmente até o fim, sem desistir, sem cansar, sem parar. Vamos voar como águias, fazendo a vontade de Deus, brilhando, e é isso que o nosso estudo está nos conduzindo. Estamos indo nesta direção, e daqui a pouco mais versículos vão falar conosco sobre isso. Então diz assim: e era versículo 32, e era coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartia a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então veja que a graça que havia entre eles era a graça de receber e dar, e de repartir tudo em comum, não haver necessitados entre eles. Isso é sinal da graça. A graça nos leva às boas obras. Não é pelas obras, é pela graça, é pela fé que nós somos salvos. Então, pela graça de Deus, que vem pela fé, e nos leva, então, a ser zelosos de boas obras. Não havia entre eles necessitado algum, e em todos eles havia abundante graça. É uma graça que se expressava, é uma graça que se manifesta na prática. Ela é abundante, ela semeia, ela reparte, ela abençoa, ela traz realmente a bênção de Deus. Somos abençoados e nos tornamos uma bênção em Cristo, pela fé em Cristo, por essa graça que não deixa nem ter alguém necessitado. Nós não temos ninguém necessitado entre nós, porque a graça nos leva a ajudar, a graça nos leva a amar. Esse amor de Deus que chegou a nós reflete em nós. Nós somos reflexo do amor de Deus, nós refletimos o amor de Deus. Esse amor vem a nós e reflete para o mundo. Deus amou o mundo, então este amor de Deus reflete em nós, como filhos de Deus, para alcançar o mundo pelo seu amor, a ponto de não haver nenhum necessitado entre nós. Escreva isso e tenha isso como missão da igreja, que não haja nenhum necessitado entre vós. Vamos agora voltar ao texto de Romanos, capítulo 8. Vamos dar continuidade a este estudo. Vamos ler então o capítulo 8, versículo 15, que nos diz assim, também sempre em referência ao texto de Ezequiel 18: porquanto não recebestes um espírito de escravidão para viverdes ainda no temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai.
O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Em primeiro lugar, Paulo está se referindo a Ezequiel. Com certeza, nós já estamos percebendo que o fundamento da igreja primitiva era o Antigo Testamento, eram os profetas, Moisés, Davi. Vejam que na oração que nós acabamos de estudar, a igreja cita Davi, cita os profetas, o que foi falado anteriormente. O fundamento que Paulo tem para falar isto é o Antigo Testamento. Ele ainda não tem os evangelhos em mão, ele ainda não tem o Novo Testamento. O fundamento do seu ensino é a partir do que ele conhece como judeu, Paulo, judeu, falando a respeito de tudo que ele entende, que ele ouviu, que ele aprendeu, que agora está relendo em Cristo, buscando como nós aqui. Paulo fez o que nós estamos fazendo, relendo o Antigo Testamento agora numa visão de Cristo, buscando Cristo. Agora ele tem essa alegria que nós temos de encontrar Cristo. Naqueles mesmos textos que ele lia quando criança, quando ele estava ali aos pés de Gamaliel sendo instruído nas Escrituras, ele agora relê essa mesma instrução, sempre buscando Cristo, em cada texto, em cada palavra, em cada momento, em cada profeta. É isso que Deus nos dirigiu para fazer agora, esta renovação de Cristo em toda a palavra de Deus. Por isso a nossa alegria, sentindo aqui a presença de Deus por este ministério. Porquanto não recebestes um espírito de escravidão. Então, Paulo está se referindo a Joel, a Ezequiel, que nós estamos fundamentando, depois citaremos os demais profetas, quando diz que recebereis um novo coração do Pai e um novo espírito. Então, esse espírito prometido chegou, de Joel, dos outros profetas, chegou, foi derramado sobre a igreja. Cristo subiu ao céu, foi glorificado, recebeu o Espírito e derramou sobre a igreja, cumprindo a sua promessa. Então nós recebemos o Espírito, a igreja agora anda pelo Espírito. O que acontecia no Antigo Testamento, da lei, da palavra, que a lei mata, que a letra mata, a letra é fria, e agora a renovação é aquela mesma de Ezequiel. Esta lei escrita em nosso coração, lida, interpretada, gravada, guardada e praticada na unção do Espírito. Este Espírito que nós recebemos. Então nós não vivemos no temor de não fazer direito, de não cumprir da lei. Nós não vivemos mais no peso, no jugo da lei. Porque agora nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. É natural, espiritual. O ser espiritual agora é o natural. Então é o Espírito que nos conduz. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. É Ele que nos ensina, Ele que nos guia, Ele que fala conosco. O Espírito de adoção é natural, é como filho. Nós agora nascemos de novo. E é fácil então obedecer porque o Espírito nos conduz. Nós vamos vivendo, o Espírito Santo habita em nós, Ele vai nos conduzindo em toda a verdade. E é alegria, é paz no Espírito Santo. Deus habitar em nós, o Espírito nos guiar. Essa é a resposta de Cristo, esse é o Novo Testamento. É para você viver assim, é para você viver em paz. É para as coisas de Deus serem normais. Você é filho de Deus, você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em você. Você recebeu o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Pai, segura minha mão. Pai, me ajuda. Pai, me guia. Pai, me ensina. E Ele vai nos guiando. Nós somos crianças, somos filhos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. E o versículo 16, que nós estamos aqui concluindo, queremos chegar até este versículo, ele fala de uma maneira poderosa para nós. O Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O filho vai agir como pai de uma forma natural. Nós nascemos de novo. Nós não somos o velho homem
sofrendo, tentando obedecer a Deus e não conseguindo, e chorando e caindo e sofrendo, amargurado. Nós nascemos de novo e o Espírito habita em nós. Esse Espírito não é um espírito de escravidão, de medo. Estamos presos pela palavra de Deus, mas não sabemos fazer, ela pesa sobre nós. As leis, os mandamentos são pesados. Não é mais assim. Acabou. Caiu o jugo, caiu o fardo. O fardo de Cristo é um fardo leve. O Espírito de Deus vem habitar em nós e nos conduz em toda a verdade. O mesmo Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, neste novo nascimento, viver a palavra de Deus, andar no caminho de Deus, glorificar a Deus, é o natural, é a nossa nova vida. Nós agora somos assim, nós somos de Deus. Eu agora sou de Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Eu vivo com Deus. Eu vivo para Deus. Deus está em mim. Deus habita em mim. Ele é meu Pai. E eu agora tenho as expressões, tenho o conhecimento, tenho a direção, tenho a alegria, tenho a paz, tenho o amor de Deus derramado em meu coração. E o Espírito Santo vai testificando, vai guiando, vai testemunhando, vai nos ensinando, vai nos ajudando. Você precisa receber o dom do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, a sua família, com paz, com alegria, com o dom do Espírito Santo, em nome de Jesus o Cristo.